E aí, como estão todos vocês? Tudo bom? Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto maravilhoso. É uma palavra que me intrigou durante muitos anos. E hoje eu, cristão há mais de 20 e poucos anos, hoje aqui eu venho trazer um questionamento que muitos me perguntam sobre a questão da humildade. O que é uma pessoa humilde? E eu pergunto a você, você se acha uma pessoa humilde? Você conhece uma pessoa humilde? Você tem essa dúvida se é humilde ou se não é humilde? Você acha que a pessoa que fala que é humilde, ela já não é mais humilde? Você já ouviu alguém falar isso? Se ele falou que é humilde, ele não é humilde. Já ouviu falar isso? E aí falta-se conhecimento, né? Quando se fala uma coisa dessa. Pois a Bíblia diz em Mateus 11:29 que o próprio Jesus disse assim, ó: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus seria o primeiro da lista a qual não seria humilde. E ele disse várias coisas que ele era, né? Ele falou que era bom, um bom pastor, ele falou que ele era o caminho, ele deu vários exemplos, porque ele sabia tudo o que ele podia fazer e todas as suas características e todas as suas qualidades. Muitas pessoas dizem que quando o cara fala que é humilde, ele já não é humilde, isso não é verdade, tá? Ao contrário da humildade seria a prepotência, seria a soberba, e é diferente. Por exemplo, eu já fiz algumas pós-graduações, eu fiz uma pós-graduação pela PUC. As primeiras aulas que começavam, todos os professores se apresentavam falando todo o seu currículo, né? Onde ele se formou, onde estudou, e eles falavam sua história para depois começar a aula. Era mais ou menos 11, 15 minutos. Todos os professores faziam isso para saber com quem estava lidando. E muitas das vezes, se você fala com as pessoas quais são as suas qualidades, quais são os seus requisitos, as pessoas falam assim, esse cara não é humilde. Porque, tá falando aí que fez isso, que estudou aquilo, que fez aquilo, ele não é humilde. Isso não é verdade, tá bom? Mas não é verdade mesmo. Senão o currículo, antigamente, quando nós fazíamos o currículo, botava-se todas as suas qualidades. Tem gente que botava qualidades até que não tinha, né? E a entrevista ainda é mais ainda avassaladora, porque a entrevista você fala das qualidades que estão no currículo e além daquilo você tem que falar muito bem de você tem que falar das suas qualidades e trazer uma autonomia, uma autoria muito grande sobre aquilo que você está falando. Então a falta de humildade não é isso, tá? A falta de humildade não é isso. Mas uns 20 anos atrás mais ou menos, eu fui de uma igreja em que um rapaz, um pastor, uma das pessoas que trabalhavam com a gente, e o pastor falou assim, caramba, esse irmão tá com a gente aqui há 7, 8 anos, eu não sabia que ele era isso, eu não sabia que ele tinha aquilo, eu não sabia que ele era formado naquilo, e caramba, ele é muito humilde. E aí eu me pergunto, ele não é humilde porque ele não sai falando aos quatro cantos, não é isso. Mas o líder deveria conhecer as suas ovelhas, o bom pastor conhece as suas ovelhas, né? Deveria conhecer as suas qualidades, saber o que ele tem em mãos. Por que as empresas crescem muito? Porque as empresas elas sabem quem elas têm nas mãos, elas sabem quais são as qualidades, elas sabem todas as qualidades, sempre tem aquelas reuniões para se falar sobre as qualidades que eles têm e o que não têm. Então hoje na igreja a gente perde muito porque às vezes os pastores deixam de perceber e de aprender sobre quem eles têm ali, qual a melhor qualidade, o que aquele cara domina, qual o assunto que ele qual a formação dele teológica, qual a formação dele na área profissional, e você poderia estar utilizando. Tem pessoas que têm ótimos profissionais na igreja e não sabem. Uma vez eu me lembro que eu fiz um culto, chamado Culto dos Formandos, né? E lá a gente botava todas as pessoas que eram formadas de alguma área, desde técnica até o doutorado. E a gente fez uma listagem e descobrimos muita gente que tinha 2, 3 faculdades, formações imensas, e a igreja ficou espantada quando aquelas pessoas foram lá com diploma e beca, ao ver quantas qualidades, quanta mão de obra tinha na igreja e não era utilizada. E hoje essas pessoas são utilizadas, porque se conhecem, sabem quem são e quais são as suas qualidades. Tá, se isso não é falta de humildade, o que é falta de humildade? A falta de humildade seria você ser soberbo, você ser prepotente, você ter o teu talento e ultrapassar ele de forma a achar que você é o cara, que ninguém derruba você, que você você sobressai tudo na vida, você rebaixar as outras pessoas. E isso é falta de humildade. Isso é falta de humildade. Agora, reconhecer os seus talentos, que você tem isso e isso, é formado naquilo, não é falta de humildade. Quando você faz uma pós-graduação, você se torna especialista em alguma área. E quando você chega no médico, fala assim, eu sou especialista nisso, eu sou especialista em cardiovascular, eu sou especialista nisso, e qualquer outra área.
Isso é um título que ele recebe. Ele é especialista, ele não está deixando de ser humilde ali. Ele está sendo realista naquilo que ele é. Uma vez eu vi um vídeo da da Rosana Alves, né, que é neurocientista, que falaram para ela que ela era a maior neurocientista do mundo. E ela automaticamente postou um vídeo, acho que no carro, falando que ela não era a maior neurocientista do mundo, não porque ela não tinha os títulos, né? Porque acho que ela tem 3 pós-doutorados, né? Acho que nos Estados Unidos. E inclusive eu conheci ela pessoalmente, tenho foto com ela. E ela falou o seguinte: não é porque eu não tenho isso, eu tenho isso. Os meus títulos são de validade minha, eu corri atrás, Deus me deu força e eu consegui realizar isso. Mas porque os meus professores são melhores do que eu. Meus professores são melhores que eu e tem pessoas correndo muito mais à frente. Isso é uma humildade. A humildade também é reconhecer o seu limite, tá? Até aqui eu sou, aqui eu não sou. Saber os seus erros, é saber pedir desculpa, é saber falar assim, eu errei nisso, é saber baixar a cabeça quando tem que baixar. Ser humilde é saber qual é o seu lugar, né? Se você é de uma igreja, você tem um líder, automaticamente você tem que seguir as regras daquele líder porque você se submeteu àquilo. Então a tua humildade, você tem que reconhecer que existe alguém acima de você. Quando você fica rebatendo isso e batendo de frente, você está deixando de ser humilde, tá? Se você não está satisfeito com a tal liderança, o que você tem que fazer? Conversar com a sua liderança e procurar um outro lugar para que você possa atuar. Tá bom? Então assim, a humildade não é isso. A humildade é que você reconheça. A humildade também não tem a ver com pobreza, tá? Isso é, vindo para casa fulano, muito humilde, tadinho. Poxa, aí com a pena, isso não é humildade. Às vezes a pessoa é uma simplicidade, ela é simples. Ela é uma pessoa que às vezes não quer esses valores, não corre atrás disso, mas não tem a ver com humildade. Tá bom? Então, aprenda isso de uma vez por todas. Se você é humilde, você pode falar os seus valores, você pode até falar que é humilde, e você não vai estar sendo soberbo. Tá bom? Porque isso daí não tem problema nenhum. Agora, quando você se gaba dos seus talentos e você se gaba de forma a rebaixar os outros, aí você deixa de ser humilde. Porque humildade justamente é igual a equidade, ser igual a todo mundo. Às vezes eu estou dando aula numa sala de aula, no seminário, alguma coisa assim, e eu me equiparo aos alunos, eu ouço eles falam, me rebaixo a eles de forma a entender a linguagem deles e falar uma linguagem que eles entendam, né? E isso é maravilhoso quando você fala uma linguagem que as pessoas entendam, cada um se comportar no ambiente a qual ele se comporta. Jesus, quando tinha 12 anos mais ou menos, estava conversando com os doutores da lei com linguagem de doutores da lei. Já com 30 anos conversando com os discípulos com linguagem simples, com linguagem do grego koiné, que era o mais simples, o mais pobre naquela época, para que todos entendessem ele. E logo, mesmo assim, às vezes não entendiam ele, mesmo usando uma linguagem simples. Isso é humildade. Isso é humildade. Quando você estiver com um doutor, conversa como um doutor numa linguagem de doutor. Quando estiver com uma criança, fale a linguagem de uma criança. Quando tiver com pessoas mais simples, seja simples. E isso é humildade, ok? Espero que isso tenha ficado esclarecido de uma vez por todas e que a gente venha avançar cada vez mais e mais, ok? Um abraço para vocês. Meu nome é Isaac Carvalho. Siga aí nas redes sociais e curta, compartilhe, mande esse vídeo para alguém. E eu creio que vai ajudar muito. Um abraço para vocês. Tchau, tchau, gente.